Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 5. O primeiro tentame. O relógio anunciava as 2 horas da manhã. No entanto, a movimentação espiritual na clínica fazia-se mais intensa do que no horário quando ali chegamos. Se por um lado diminuíra o número dos visitantes e servidores encarnados, por outro, a presença de entidades espirituais era maior, considerando-se que muitos pacientes semidesligados do invólucro material também se agitavam, uns dominados pelos seus verdugos desencarnados em situação deplorável, outros sendo assistidos pelos afetos e pelos benfeitores, outros mais em desdobramentos parciais perambulando pelos corredores. Havia uma verdadeira azáfama no vai-vem contínuo dos espíritos. Gargalhadas ensurdecedoras, gritaria infrene, protestos de vingança e zombaria misturavam-se no ar, agora mais denso pelas vibrações deletérias, enquanto, do ponto de vista físico, pairava o silêncio apenas interrompido pelos enfermos mais agitados, em luta contra as alucinações e interferências dos seus antagonistas. Acercamo-nos da sala preparada para a reunião e pudemos notar que estava guardada por devotados servidores desencarnados que seguiam orientações propostas pelo zeloso doutor Ignácio Ferreira, a fim de serem impedidas quaisquer perturbações improcedentes. Ao nos adentrarmos, observamos a aparelhagem especializada que se encontrava colocada em pontos estratégicos do recinto, banhado por suave claridade. Eram-me familiares aqueles equipamentos muito delicados que sempre se encontram dispostos nas salas de desobsessão das instituições espíritas sérias e responsáveis para serem utilizados em momentos próprios. Pouco a pouco foram chegando os convidados. O nosso grupo já se encontrava no local, enquanto o Jacques trouxera o Dr. Norberto e alguns dos seus auxiliares, diretores e psiquiatras que administravam a clínica em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, a fim de participarem do cometimento espiritual. Todos nos apresentávamos circunspectos e mentalmente vinculados ao Senhor Jesus, em súplica silenciosa pelos resultados exitosos do formoso labor psicoterapêutico que seria tentado. Organizada a mesa, que era constituída pelas queridas médiuns Senhora Matilde e Senhora Maria Modesto, por José Petitinga, nós outros, os amigos Bruno e Jacques, e presidindo-a o emérito psiquiatra uberabense. O Dr. Juliano Moreira, porque menos experiente nesse tipo de terapia, ficara no setor reservado aos convidados. Após a oração, que foi pronunciada com grande unção pelo nosso diretor espiritual, a psicosfera fez-se enriquecida de dúlcidas vibrações quando vimos uma luz potente que vinha do alto e nela envolto o mentor espiritual da clínica. No mesmo instante, nossa irmã Modesto começou a captar-lhe o psiquismo, transformando-se em bela comunicação psicofônica que a todos nos sensibilizou profundamente. Com imensa ternura, assim se expressou o mensageiro dedicado. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus em sua dúlcida paz. Alargam-se-nos os horizontes do entendimento espiritual em torno da vida e sua complexidade ante a sublime luz dos ensinamentos de Jesus. À medida que o sofrimento campeia desenfreado em toda parte, convidando à reflexão
e à renovação dos sentimentos, as criaturas inadvertidamente mais se afogam no desespero que decorre da inobservância das divinas leis. O espírito está destinado à glória celeste. No entanto, a imensa trajetória que deve percorrer somente depende do seu livre-arbítrio em face da conduta elegida que melhor lhe convenha. Assinalado pelos vícios ancestrais, nele predominando as heranças dos instintos vigorosos e da vontade desestruturada, prefere ainda as experiências perturbadoras às atividades de enobrecimento, porque as primeiras oferecem respostas de prazer imediato, enquanto as segundas exigem esforço e renúncia para depois apresentarem os frutos opimos da realização. Por mais advertências que vertam do mundo espiritual, conclamando ao discernimento e à razão, permite-se a embriaguez dos sentidos nas paixões grosseiras, quando poderia utilizar-se da aprendizagem para a renovação de valores e o culto do dever centrado no amor e na caridade. Reencarnando e desencarnando fixado na ilusão, somente a imposição do sofrimento logra, nas expiações que lhe são impostas a seu próprio benefício, despertar para as responsabilidades que lhe dizem respeito, com destaque para a sua evolução moral, indispensável à conquista real da felicidade. Deixando-se conduzir pela alucinação momentânea, compromete-se lamentavelmente em relação aos estatutos divinos, submergindo em conflitos evitáveis, mas que prefere vivenciar, sendo conduzido ao sofrimento reparador. O deboche, a lascívia, a ambição desmedida, a prepotência assinalam-no demoradamente no curso da aprendizagem terrestre. Não são poucos os exemplos de renúncia e de dedicação, de amor e de caridade, que se encontram modelares, convidando-o à mudança de ótica em torno da frágil e breve existência física. Apesar disso, considera como fracos os que são fortes no dever, maníacos aqueles que são saudáveis na conduta, inferiores todos quantos superam as vacuidades que permutam por sacrifícios grandiosos e purificadores. Como efeito, ei-lo na roda contínua dos repetidos renascimentos carnais, entre sofrimentos e frustrações, vinculado aos equívocos praticados e àqueles aos quais prejudicou. É perfeitamente compreensível, portanto, que sejam credores de mais carinho, mais assistência e mais compaixão, porque são enfermos que ainda preferem a doença quando poderiam encontrar-se em situação de saúde integral. O venerável comunicante silenciou por breves segundos. Todos o ouvíamos, pesando as suas palavras e procurando penetrar-lhes o sentido profundo, por estarmos também inclusos no seu conteúdo. De imediato, prosseguiu. Por 19 séculos, todos fomos agraciados com a mensagem do Evangelho, embora confundida com interesses imediatistas, algumas vezes alterada no seu contexto e na sua significação, mas inegável no seu ensinamento profundo, que pode ser sintetizado na frase modelar: não fazer a outrem o que não se deseja que outrem lhe faça. Mais recentemente chegou à Terra o Consolador, advertindo e confortando o sofrimento, enquanto propõe a sua erradicação através da legítima transformação moral do ser, confirmando a sobrevivência espiritual ao fenômeno da morte biológica. E, nada obstante, não poucos daqueles que estão informados e confortados continuam no desar,
a que se acomodaram. A dor, portanto, é o mais vigoroso processo terapêutico para o despertamento dessas consciências equivocadas e teimosas. Transtornos de conduta, alienações mentais, distúrbios psicológicos de alta gravidade avolumam-se na Terra, ao lado das enfermidades dilaceradoras e degenerativas, sem que os indivíduos detenham-se um pouco a pensar nas razões desses fenômenos verdadeiramente pandêmicos. A fuga para o prazer desenfreado, estimulada pelos veículos de comunicação de massa, é espantosa. Cada vez mais aumentam a perversão e a insensatez, atraindo as novas gerações que se deixam devorar pela sua magia mentirosa. Tanta cultura e tão reduzida colheita de bênçãos. Certamente, há grandiosos exemplos de realizações superiores que não logram sensibilizar por mais de alguns instantes aquele que lhes tomam conhecimento, preferindo a caminhada enfermiça pelos sítios perigosos por onde seguem. Vejamos as questões pertinentes à drogadição, ao alcoolismo, à sexolatria, como fugas espetaculares aos enfrentamentos defluentes da lei de causa e efeito, postergando a saúde moral e expressando-se em transtorno de comportamento bipolar, em síndrome do pânico, em alienações mais graves, em obsessões perversas. O conúbio com os espíritos inferiores é cada vez mais intenso e perigoso. Mesmo assim, ante a multidão dos tristes e ceifados na alegria, dos caminhantes em exaustão, aqueles que se encontram em condição de saúde atiram-se aos prazeres desgastantes com volúpia, encharcando-se no excesso das paixões desnorteadoras. Em face do compromisso que assumimos com o incomparável Mestre de vivenciar-lhe as lições luminosas, encontramo-nos convidados ao trabalho de libertação de consciências através do amor. Já não é possível adiar por mais tempo a vivência do Evangelho no pensamento, nas palavras e nos atos. O mundo está indiferente às propostas verbais e gráficas de nobreza, aguardando mais exemplos de ação dignificante. Uma terrível onda de cepticismo varre a terra e, a cada dia, mais aumenta o descrédito nas criaturas, nas suas proposições, cujas condutas desmentem as colocações e promessas, por mais belas se apresentem. É necessário que fulgure o bem desinteressado através de nós, em ambos os planos da vida. A dedicação ao trabalho de conforto e de esclarecimento espiritual, muitas vezes exaustiva, termina por oferecer frutos sazonados, senão de imediato, no momento próprio. Assim, jamais nos cansemos de servir. Hoje, abraçando a contribuição valiosa da ciência nas áreas psíquicas, que muito tem ajudado os pacientes psicológicos e mentais, ofereçamos o valioso concurso espírita, trabalhando as raízes dos distúrbios no ser, afastando os parasitas espirituais que os infelicitam e lentamente, mas com segurança, estaremos instaurando na terra o almejado reino de Deus. Levai adiante o compromisso de servir, ampliando a área de atendimento espiritual a todos, obsediados ou não, guardando a certeza de que o Divino Médico estará supervisionando e ajudando o vosso empreendimento libertador. Fiquem convosco a alegria do bem e a felicidade do serviço com Jesus. Vosso amigo e servidor de sempre, Antônio. Quando silenciou, com a voz embargada, a face da médium transfigurada refletia a claridade imensa da elevação do mentor, que a todos nos envolveu na sua magia de amor, encorajando-nos para o empreendimento em início. Quase imediatamente, a senhora Matilde assumiu uma postura petulante e agressiva
explodindo com arrogância. Afinal, o que se passa aqui? Teremos um novo tribunal do Santo Ofício para julgar aqueles que discrepam dos seus postulados de fé e se permitem agir por conta própria? Até onde vai a audácia dos seres humanos? Referia-se à condição de seres reencarnados. Atrevendo-se a penetrar nos umbrais do além da morte para constranger os que se libertaram do corpo a aceitar as suas imposições, quem pensam que são? Prepostos de Jesus, o crucificado, certamente, que se fez crucificador. Que esperam de nós, os combatentes dos direitos roubados, da felicidade traída, do mérito de fazer justiça, conforme nossos métodos? Não nos castigaram conforme lhes aprouve, sob o amparo e beneplácito da fé religiosa ou da política perversa que praticavam? Esta, portanto, é a nossa vez. Que pretendem? A expressão zombeteira e feroz traduzia o nível moral do comunicante. Tratava-se de perverso, antigo inquisidor que se apresentava em condição de vítima como justificando o comportamento infeliz. Embora inspirado para compreender a farsa, o nobre doutrinador, no intervalo das objulgatórias, que se fez natural, com imensa tranquilidade e lógica, redarguiu. O caro amigo encontra-se equivocado nas suas interrogações. Não estamos aqui como representantes de nenhuma entidade, especialmente do lamentável Santo Ofício, braço vigoroso da Santa Inquisição, cuja infeliz memória nos aflige. Igualmente, não estamos tomados de qualquer presunção para nos adentrarmos pelas cidades dos denominados mortos, procurando constrangê-los por sabê-los vivos. Não pensamos ser algo além do que nos encontramos. Prepostos de Jesus, não porque reconhecemos nossa condição de espíritos doentes e necessitados, mas de seus discípulos e aprendizes do seu amor, isto sim. O que esperamos daqueles que nos visitam, na condição de corações bem-vindos, são a amizade e a compreensão dos objetivos a que nos propomos, nunca de julgamentos arbitrários, de aplicação de corretivos. Quais são esses objetivos que se fazem tão importantes a ponto de procurarem romper a cortina que nos separa? Demonstrar que não existe qualquer separação entre nós, exceto o trânsito em campos vibratórios mais ou menos densos, porquanto a vida estua em toda parte, sendo sempre a mesma. Seria o caso de interrogar o amigo a respeito da razão que o trouxe a visitar-nos, já que não o evocamos, sendo surpreendidos agradavelmente com a sua presença? Deve ser irônica a pergunta, porque você deve saber perfeitamente que aqui me encontro em nome de alguns dos hóspedes locais, com o objetivo de inteirar-me dos propósitos que os trouxeram a invadir nossa área, conforme suas palavras, nossos campos vibratórios mais densos. Esses assim o são, porque mourejamos no nível terrestre, permanecendo imantados ao globo, lidando com aqueles que, construídos de barro e lodo, são responsáveis pelos sofrimentos que passamos, agora superados felizmente. Realmente, considerando a proposta de Jesus a respeito da solidariedade em forma de amor e caridade para com o próximo, encorajamo-nos a intercambiar com os amigos desencarnados em sofrimento, a fim de minorar-lhes as angústias, apontar-lhes o rumo da felicidade e contribuir de alguma forma em favor da sua paz. Diz que somos sofredores e que estamos infelizes? Exatamente. O desconhecimento da verdade, a permanência no ódio, no revide,
na sandice da revolta, caracterizam um sofrimento de ímpar significação que os domina. E pretendem desvelar-nos esses conhecimentos e liberar-nos dos direitos de justiça? Realmente é o nosso propósito, isto porque as situações penosas que experimentaram anteriormente, embora não devessem ser criadas pelos levianos que as propiciaram, desde que eles e todos nós somos devedores ante os divinos códigos, incursos, portanto, em reparações intransferíveis, sem condições de nos transformarmos em cobradores dos outros. Quando não chegam as propostas de reabilitação impostas pelas leis soberanas, outros desditosos fazem-se indevidamente mecanismos de seu cumprimento. Ninguém tem o direito de afligir, dizendo-se portador da justiça real, porque não se encontra em condição de aplicá-la conforme se faz necessário. E como então proceder diante daquele que nos desgraçou e continua sorrindo, indiferente ao mal que nos fez? Perdoá-lo, de modo a não incorrer no mesmo descalabro. Como nem sempre é acessível o perdão, existe a sabedoria de entregar o algoz a si mesmo, em cuja consciência está inscrita a lei de Deus, e o tempo se responsabilizará de justiçá-lo. Pois saiba que isso não faz parte do nosso cardápio de alimentação moral. Mudemos de tema. Não há muito, fui eleito neste hospício, que trocou de nome, mas continua sendo o lugar de expurgação de criminosos renitentes em reparação severa para liderar determinado grupo de justiceiros. Toda vez que chega um cliente novo, conduzido pelo seu justiceiro, sou informado, e com ele estudamos os processos de ajustamento à recomposição, passando a fazer parte da nossa equipe de vigilantes da justiça. Ora, como estamos percebendo movimentação inusitada em nossos domínios, temos interesse de informar-nos a respeito do que se passa, porquanto não permitiremos, mas não permitiremos mesmo, que intrusos, beatos ou salvacionistas penetrem em nossas muralhas na condição de redentores. Sim, há um grande equívoco no que informa, em torno dos nossos objetivos. Inicialmente, o amigo e seus comparsas não são proprietários nem chefes de coisa alguma. Em uma eleição facciosa, os iludidos e amedrontados erguem um condutor tão cego quanto eles mesmos, para os conduzirem ao abismo, conforme o valioso conceito de Jesus sobre o cego que dirige cegos. Depois, estes são domínios da saúde, erguido pelo amor para albergar os equivocados como caro amigo, dando-lhes chance de reabilitação. Ademais, não somos intrusos, porque nos encontramos laborando no programa terapêutico em favor dos pacientes em trânsito por esta clínica. O interlocutor explodiu em sonora gargalhada, deformando a face da delicada médium que parecia experimentar inaudito mal-estar. Esse riso, elucidou o doutrinador, não expressa mais do que desequilíbrio, porquanto não vemos razão para a ironia ou deboche. Antes, soa o seu momento de iluminação, que você não pode nem deve desconsiderar. Desse modo, fique esclarecido que iremos continuar trabalhando em favor dos pacientes que por aqui transitam, confiados no divino terapeuta a quem temos a honra de servir. Sabemos que o amigo é portador de propósitos nefastos e que a sua visita, aliás, por nós aguardada, somente confirma a grave ocorrência obsessiva em relação aos doentes diagnosticados de loucura e outras patologias emocionais. Você e sua trupe,
protestou agora, espumando de ira com os dentes cerrados. Irão arrepender-se amargamente do tentame. A minha visita reveste-se da finalidade para mensurarmos forças para o futuro. Não creia que será tão fácil desbaratar a nossa organização especializada em recomposição da justiça. Somos os justiceiros e não permitiremos intrometimento em nossos objetivos. Afasto-me de momento, mas estarei por perto e voltarei na primeira oportunidade a fim de avaliarmos o resultado da sua atrevida invasão de área proibida. Que o Senhor de misericórdia o acompanhe e o traga de volta, concluiu o lúcido esclarecedor. Convulsionando a médium, vimo-lo afastar-se, resmungando com ferocidade e blasfemando no rumo do corredor, onde se aglomeravam diversos membros da sua grei. Somente então me dei conta que em torno da sala havia uma barreira fluídica de isolamento, após a qual se encontravam dezenas de espíritos, perturbados uns, obsessores outros, alucinados diversos. Uma nova barreira fora erguida, como se houvesse sido construído um recinto apenas de fluidos, dentro do qual estavam aparelhos de som que transmitiam as comunicações de forma que se fossem ouvidas por todos que se encontrassem em condições psíquicas de lográ-lo na parte exterior da sala. Imediatamente, Dona Matilde começou a gemer dolorosamente e a emitir sons que pareciam uivos lupinos. Observei que o ser em tentativa de comunicação, trazido por dois auxiliares que o Dr. Ignácio destacara, apresentava-se vitimado pelo fenômeno da licantropia. Recordei-me então das lendas em torno dos lobisomens, muito comuns ainda hoje no planeta. A deformidade imposta pelo perispírito era de tal maneira típica que dificilmente poderíamos dizer que se tratava de um espírito que transitara na faixa de humanidade. Certamente os seus delitos foram de tal forma e as suas construções mentais hediondas de tal natureza que se lhe esculpiu molécula a molécula a imagem interior cultivada, agora apresentada nessa aparência. Assumindo o controle da faculdade psicofônica e conseguindo um grande ajustamento aos centros mediúnicos da abnegada médium, não podia exteriorizar mais que sons terríveis, enquanto seus olhos brilhavam de maneira peculiar, ameaçadores, deixando a baba fétida cair-lhe das mandíbulas abertas sobre a boca do instrumento de que se utilizava. Contorcia-se como se estivesse manietado, o que de fato acontecia, exalando energias deletérias abundantes que empestavam o círculo de socorro mediúnico. Impossibilitado de falar, passou a ouvir o orientador, explicando-lhe: você é um espírito humano, hipnotizado e mantido em forma lupina pela própria mente e por indução de outrem. É credor da misericórdia e da compaixão de Deus. Aqui veio para ter atenuadas as suas aflições e poder recuperar-se dos terríveis sucessos a que se entregou no corpo físico. Não tema, sei que me ouve, embora a dificuldade de compreender-me. O amor de Deus chega sempre e este é o seu momento. Tranquilize-se, asserenando o pensamento atormentado. A um sinal, o irmão Petitinga acercou-se da médium e começou a aplicar passes no enfermo espiritual, ao mesmo tempo amparando a organização psíquica da intermediária, o que se prolongou por alguns breves minutos, enquanto o enfermo espiritual estorcegava uivando. Logo após, Dr. Ignácio utilizou-se de um instrumento especial que se encontrava na sala e o aproximou da médium, aplicando a parte superior do mesmo sobre a cabeça do desencarnado que mais se agitou em dolorosa agonia.
O doutrinador comovido exorou o auxílio de Jesus em benefício do visitante enquanto lhe falava com bondade e compaixão. O aparelho tinha como finalidade trabalhar a construção mental externa e diluí-la, auxiliando o perispírito a recuperar a forma, o que certamente seria concluído mais tarde, quando da reencarnação do Calceta. Todos orávamos em uníssono, até que, lentamente, o comunicante foi se acalmando, diminuindo a emissão dos uivos e aquietando-se em sono profundo, decorrente da voz do Dr. Inácio, que o hipnotizava, mediante o recurso da emissão verbal tranquila, revestida da indução do amor fraternal e terapêutico. Ao ser desligado da médium, foi acomodado em uma cama portátil e retirado da sala, para posterior translado ao Hospital Esperança. Diversas outras comunicações tiveram lugar, algumas referentes aos internados, outras de socorro aos sofredores que deambulavam ociosos pela clínica, e, por fim, a visita gratificante de Eurípides Barçanufo, em solicitação do diretor dos trabalhos. O apóstolo sacramentano entreteceu considerações profundas a respeito da desencarnação e das consequências das jornadas em desalinho, enfatizando a necessidade de real aproveitamento das horas, seja no corpo físico ou fora dele, de modo a avançar-se no rumo da imortalidade em paz e sem fixações no passado. Para nós, foi uma agradável surpresa a presença do amorável benfeitor que tantos exemplos de sacrifício pelo Mestre vem oferecendo através dos últimos 2 milênios. Logo após, em comovida oração proferida por Dr. Inácio Ferreira, a reunião foi encerrada.